Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do efeito das críticas no Poder Judiciário. Quem analisa é Heloísa Machado, coordenadora do Supremo em Pauta e professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Direito, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, hoje houve uma decisão do Supremo Tribunal que determinou que um deputado de Santa Catarina, do PSD, que havia sido condenado em segunda instância, fosse prisão imediata. Sim. Foi aí a confirmação de uma jurisprudência firmada em 2016 pelo próprio Supremo. A pergunta é se o Supremo hoje sinalizou que Lula será preso. Olha, essa decisão de hoje, ela não foi uma grande surpresa para quem acompanha o tribunal. Na verdade, todos acham que essa jurisprudência do tribunal, que determina essa prisão em segunda instância, vai mudar em razão da mudança do posicionamento de um outro ministro, do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já disse que se arrependeu do voto que deu na primeira vez e que gostaria de encontrar um meio termo para alterar essa jurisprudência. Então, apesar de ser uma decisão de uma turma, tudo indica que o plenário vai votar ainda diferente e que é bastante possível que essa jurisprudência mude. Bom, então continuamos aguardando a decisão sobre essa questão que é tão polêmica. Exatamente, continuamos aguardando e essa discussão, é importante que se diga, ela é anterior à condenação do Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 2016? Exatamente, em 2016 já foi dada a primeira decisão e em 2017 alguns ministros já sinalizaram uma vontade de mudar de posição e Gilmar Mendes disse isso explicitamente, não é? Então é muito possível que esse julgamento mude a maneira como o tribunal enfrenta essa questão. Bom, embora juiz, magistrado possa mudar de ideia também, e o próprio ministro Gilmar Mendes é uma pessoa que surpreende com muita frequência. Temos realmente que aguardar. Temos que aguardar. Bom, nos últimos tempos, não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas o Judiciário tem sido muito criticado, juízes, os ministros de instâncias superiores, e por muitas razões, por suas decisões que são criticadas, são polêmicas, ou são por aquilo que se chama de invasão na autonomia de outros poderes, por excessos verbais, pelos salários que recebem, pelos benefícios que são entendidos como privilégios, quer dizer, um listão. A lista é longa. Dá para avaliar o quanto essa saraivada de críticas agora abala a credibilidade do judiciário? Olha, abala sim a credibilidade e eu acredito que o Supremo, ao longo dessa crise que nós tivemos nos últimos 2 anos, ao invés dele servir como um elemento estabilizador, ele pôs um pouquinho de lenha nessa fogueira, né? Com decisões contraditórias. Então, mencionamos agora há pouco o ministro Gilmar Mendes, ele impediu a posse de Lula e depois Moreira Franco tomou posse, agora volta o debate da Cristiane Brasil e a Carmen Lúcia mantém a decisão de afastamento. Então, o problema da credibilidade do judiciário passa não só por essas críticas institucionais que envolvem o auxílio moradia, pouca transparência desse poder, pouca prestação de contas, afinal, do porquê esses super salários, né? Passa por esse debate, mas ela reside sobretudo na incoerência das decisões. É evidente que tribunais e juízes mudam de opinião ao longo dos anos, mas quando numa semana se decide de uma forma e na outra de outra, você perde essa coerência, essa consistência e a credibilidade também deixa de existir. Agora, nessa análise, cabe aí uma outra variável, quando nós refletimos se de fato juízes e magistrados e ministros merecem essa saraivada de críticas. Quando a gente reflete sobre isso, eles fazem por merecer, aqui já foi falado assim, uma série de coisas que parece que justificam, ou eles estão sendo alvos de uma campanha sistemática, porque eles têm em mãos processos que envolvem
altas personalidades da República, lideranças políticas e muito importantes, autoridades institucionais, empresários poderosos. Pode ser uma campanha sistemática para fragilizá-los? Olha, eu acho que nós não podemos misturar as coisas, né? Não é porque o judiciário exerce um papel importante, tem exercido um papel importante de promover a aplicação da lei a todos, de que ele é absolutamente imune a críticas, né? E a questão dos supersalários, eu acho que ela navega nesses dois pontos, né? Então, não é porque o judiciário exerce um bom papel. Muitas vezes, é claro, qualquer generalização também comete um erro, de que ele não pode ser criticado quando assim é necessário, por exemplo, no caso dos supersalários. Mas a reação da classe dos juízes é de que qualquer crítica que se faça é uma crítica à Operação Lava Jato, é uma tentativa de desconstruir essas operações contra a corrupção. E eu não acredito que seja assim, né? O fortalecimento das instituições depende de uma crítica segura, de uma crítica constante, de uma crítica também que seja honesta. Não é porque o judiciário cumpre muitas vezes o seu papel que quando ele erra a gente não pode dizer que errou. Mas você tem verdade, em alguns momentos, você disse a verdade, em alguns momentos você percebe essa represália, né? Se nós lembrarmos quando Renan Calheiros foi afastado da presidência do Senado, imediatamente veio à tona um projeto de combate a abuso de poder por parte dos juízes. Então há também esse toma lá da cá entre os poderes e é importante que estejamos atentos. Bom, já que falamos em benefícios, né, está na ordem do dia a questão do tal auxílio moradia, que é um instituto no sentido de juízes têm aí uma vida complicada, início de carreira, uma hora moram numa cidade, depois em outra e etc. Então um complemento que é o chamado auxílio moradia. O que causa espanto é aqueles que têm residência própria na cidade onde atuam, continuar recebendo o auxílio moradia. E mais ainda, aqueles que têm muitos imóveis para renda, continuarem recebendo o auxílio moradia. E mais ainda, quando eles justificam, dizendo, isso aí é um salário indireto, é uma compensação pelo não reajuste, qual seja, eles racionalizam e justificam. Isso fragiliza a confiança na justiça também? Sim, fragiliza a confiança na justiça. Eu acho que nós temos vários problemas envolvendo a questão do auxílio moradia, né? Um primeiro problema é de que são os próprios juízes que decidem que eles têm direito ao auxílio moradia, né? Isso é um problema. Esse auxílio moradia que tem sido muito discutido agora, ele foi concedido pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, numa liminar. E esse caso nunca mais voltou a julgamento no plenário. Então é de se desconfiar quando são os próprios juízes que se autodeclaram esses benefícios. Ou seja, é a mesma coisa em benefício próprio. Exatamente, né? Levanta pelo menos essa suspeita. Um segundo ponto em relação ao auxílio moradia, que eu acho que é importante mencionar, é de que os próprios juízes têm afirmado, mais recentemente, de que eles são uma compensação, né? Ou seja, eles não são também um auxílio moradia. E num país tão desigual como o Brasil, isso é indecente. Forte a palavra, mas parece muito adequado. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite.